Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula ao vivo. Agora estamos iniciando então nossa aula de ateliê de arquitetura residencial. E antes de iniciar nossa aula com o professor Gabriel, vamos aos nossos recados dessa semana. Estamos na quinta semana, não tem muitos recados, mas tem alguns lembretes para vocês, ok? É importante que vocês já tenham todas as atividades abertas para serem realizadas. Importante que vocês se atentem ao prazo de cada uma delas para não se atrapalhar com o desenvolvimento. Então, é importante que vocês tenham uma organização para não deixar nenhuma para trás ou perder o prazo de alguma delas, tá? Infelizmente, às vezes isso acontece. Então, é importante que vocês sejam bem atentos quanto aos prazos. E outra coisa que eu quero lembrar vocês também, em relação ao programa Meu Papel no Mundo. Para quem não participa ainda, para quem não sabe do que se trata, eu convido você a ir até a aba Meu Papel no Mundo. Lá tem toda uma explicação contextualizada, onde você pode entender como funciona o programa e também fazer a escolha do seu material. Então, lá você vai entender certinho como funciona e também poder participar escolhendo entre o material digital ou o material físico, certo? De recados são esses. Também gostaria de deixar só um lembretezinho aqui também sobre as práticas telepresenciais. Depois o professor Gabriel pode falar mais também. Mas muitos alunos me perguntam aonde fica o link, aonde fica as gravações. E aí eu peço que vocês procurem no estúdio de vocês, quando vocês acessarem, abaixo das aulas ao vivo, das caixinhas de aulas ao vivo, vai ter um fórum onde está escrito práticas telepresenciais. Dentro desse fórum, o professor Gabriel já deixou um espaço onde tem o link do Teams, que sempre será o mesmo link. Então, toda segunda-feira vocês vão participar com o mesmo link. E tem o link de um Drive também, onde após acontecer a gravação, o professor Gabriel posta nesse Drive para que vocês possam assistir posteriormente. Lembrando que isso não acontece de imediato, então não adianta pedir na própria segunda-feira ou na terça-feira de manhã, que não vai estar postado ainda. O professor tem um prazo para postar e não é de imediato, tá bom? Bom, pessoal, os recados de hoje são esses. Professor Gabriel tá por aqui? Tô sim, tô sim. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Queria saber uma coisa: teremos participação especial hoje? Então, ele tá aqui. Ele Vamos ver se ele vai sempre tá aqui. aparecer. Acho que vai. Hora ou outra ele vai. Professor, excelente aula para vocês. Valeu, Renan. Obrigado. Bom, pessoal, seguinte, sobre as práticas, eu tenho que admitir que essa turma está de parabéns, tem tido bastante gente nas práticas, e Renan tem dado um total de mais ou menos uns 70 alunos em cada prática, então essa turma está realmente de parabéns. Parabéns. Muito bom Isso nos mesmo. deixa muito felizes. Exato. Continuem assim, porque é importantíssimo essas práticas para vocês, gente. Pessoas.
Como eu falei para vocês, na nossa aula de hoje, tá? Inclusive na prática desta semana, eu até comentei com vocês. Deixa eu só tirar minha tela aqui de apresentador, beleza? Eu até comentei com vocês sobre essa situação de que né, tem muita gente buscando aí a fazer, entender as pranchas e, enfim, muitas coisas em relação às pranchas. E eu falei, ó, calma aí um pouquinho que na aula dessa semana a gente vai falar sobre pranchas. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos então entender um pouco sobre este mundo, né, novo que se cria quando a gente pensa em pranchas. E novo mundo de pranchas, novas ansiedades se criam, novas preocupações dos alunos, né? Então, acontece isso e tá tudo certo, a gente está aqui para orientá-los da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, ela é justamente voltada à nossa diagramação de pranchas, tá? Professor, você vai mostrar como fazer? Pessoal, eu prefiro mostrar o que deve ser feito e o como fazer fica a critério de vocês, tá? Por quê? Porque existem muitas formas de fazer uma prancha, existem muitas formas de diagramar pranchas, existem muitos softwares que fazem este trabalho de diagramação de pranchas e eu vou passar para vocês algumas dicas de como vocês podem fazer, ok? Seguinte, ah, de antemão, o que são pranchas? Pranchas são o nosso produto final. Sempre que nós fazemos, vamos fazer uma analogia aqui. Advogado trabalha com o quê? Advogado trabalha, vamos assim, ser generalista, tá? Se tem algum advogado, me desculpa ser generalista assim, mas é só para a gente entender. Advogado trabalha com o quê? Advogado trabalha com documentos, com contratos, por exemplo, né? Sei lá, um dermatologista vai cuidar do quê? Vai cuidar da nossa pele. Qual que é o produto que essas pessoas trabalham? O advogado trabalha com os contratos, né? E, por exemplo, o médico ali trabalha justamente com o que ele tem de especialização. Nós, arquitetos, qual é o nosso produto de entrega para o cliente? Não é o projeto. Nosso produto são as pranchas de projeto. Porque o projeto, ele é ele é algo conceitual. Ele é algo que não é físico. Agora, a prancha de projeto é algo físico. A prancha de projeto é o nosso documento. As pranchas de projeto, elas são a nossa documentação legal. Elas devem, inclusive, ser assinadas para tal. Elas devem ser assinadas, elas devem ser tratadas como documento. Então, tudo que a gente faz, o nosso produto final é sempre pranchas. Ou sempre eu vou generalizar demais, mas em projeto, o nosso produto final são pranchas, ok? Professor, mas existem laudos técnicos? Sim, existem laudos técnicos. Por isso que eu falei que a gente vai generalizar aqui, tá? Então, nosso produto final são pranchas. O que são pranchas? Pranchas são folhas, né? Claro que nós não vamos chamar de folhas, o nome técnico disso são pranchas, tá? Mas são folhas de projeto. Folha 1 de projeto, folha 2, folha 3, folha 4, né? Folha 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, tá? Isso são pranchas de projeto. Em que tamanho que a gente faz as nossas pranchas, professor? Geralmente, os tamanhos de pranchas são tamanhos maiores ou iguais a 3. A3 ou superior. A3, A2, A1 ou A0. Ok? A zero é aquela folha grandona, né? Com mais de 1 metro de largura, que tem exatamente 1 metro de área quadrada ali, de metros, aliás, 1 metro quadrado de área, tá? Isso é uma folha A0. A1 é metade de uma A0, A2 é metade de uma A1 e assim por diante, tá? Então, isso são pranchas. Pranchas é o nosso documento, é a nossa formalização do desenho, ok? Entendido isso? Compreendido? Maravilha. Pessoal,
E dentro da criação de pranchas, existem algumas coisas a serem tratadas. Porque pranchas por pranchas, a gente não pode só colocar um print do desenho lá dentro. Inclusive, isso é uma coisa legal para falar. Não existe pranchas feitas com print. Print, fiz ali um projeto no AutoCAD, mas eu não sei plotar. Vou fazer um print e colocar na prancha. Errado, totalmente errado, né? Você tem que saber plotar, você tem que saber fazer a finalização do desenho, tá? Então, hoje, pessoal, agora entendido, feita a contextualização, entendido o que são pranchas e qual é a importância das pranchas, nós temos aqui a nossa aula de hoje que vou falar sobre diagramação geral de pranchas de projeto, vou falar um pouquinho sobre grid, vou falar um pouco sobre organização temática, tipografia e a finalização dessas pranchas. Veja, esses três itens aqui, ó, conceito de grid, organização temática e tipografia, são itens, pessoal, que nós trabalhamos lá no design gráfico, tá? Isso aqui são elementos do design gráfico que são aplicadas à arquitetura. Não sei se tem alguém aqui que trabalha com design gráfico, com marketing, com alguma coisa do tipo, mas muitas coisas que a gente trabalha aqui, né, na arquitetura é muito vinculada com essas áreas de diagramação de páginas de revista, diagramação de jornais, diagramação de páginas de internet, né, programação de páginas de internet, ah, coisas que exigem um processo gráfico, tá? Isso é a criação da prancha. Isso é a vinculação entre design gráfico e arquitetura, tá bom? E a gente vai passar por alguns pontos desses. E vejam que fazer pranchas não é simplesmente colocar as coisas ali. Fazer pranchas tem um estudo por trás. Se tem vinculação com o design gráfico, quer dizer que nós temos que entender alguns conceitos para conseguir aí, então, desenvolver uma boa prancha. Vamos lá. Diagramação de pranchas de projeto. Primeira coisa, o que você entende por diagramação? O que é diagramar para você? Diagramar ele vem de um processo, né, até linguístico, a partir da palavra diagrama, que é tornar algo visível ou a partir de algo gráfico, tá? Isso é a palavra diagrama. Diagramar é o ato de organizar algo dentro de um elemento gráfico, dentro de algo que seja, que tenha ali a instrução visual para que nós entendamos aquele projeto. Isso é diagramar. Diagramar, como a Camila falou, é organizar, ajustar, apresentar, representar, ordenar tudo que vai na nossa prancha, tá? Isso é diagramar. Diagramação de pranchas é aquilo que muitos alunos da arquitetura eles deixam para fazer no último momento, no dia da entrega. E aí eles se lascam, né? Porque diagramação não é tão simples assim. Ou então, quero participar de um concurso de projeto. Recomendo, inclusive, que participem. Quero participar de um concurso de projeto. A nossa participação especial tá passando aqui agora. Falei que ele ia participar, vai para lá, Chico. Quero participar de um concurso de projeto. Então, você precisa saber diagramar muito bem, porque um dos requisitos para os projetos serem analisados é ter uma boa diagramação, é ter uma boa apresentação. E por que que é importante isso? Veja, você vai no. Eu vou usar de novo o exemplo do advogado, tá? Você vai no advogado e fala: olha, eu quero firmar uma sociedade e eu quero um contrato, né? Um contrato de sociedade e tal, não sei, enfim, não sei termos técnicos, e quero fazer um contrato. Beleza. E ele vai te fazer um contrato, só que é um contrato que você vê que as fontes de letra estão estranhas, que você vê que as palavras estão mal feitas, mal escritas, que tem erro de ortografia, é um contrato que visivelmente não é muito legal. É um contrato que tem erros simples de português, por exemplo. É um contrato que não está sendo utilizadas vírgulas. O que você vai perceber? Qual que é a ideia que você tem a partir do momento que você vê aquele contrato?
Você fica meio ressabiado. Fala, opa, se ele fez esse contrato desta forma, como que é o trabalho desta pessoa? A mesma coisa acontece para a gente, tá? Nós, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso produto? Eu não falei que são as pranchas? Se vocês apresentam pranchas mal acabadas, mal feitas, se vocês apresentam um produto que ele é um produto que tem defeitos de apresentação, o seu cliente vai notar, o seu cliente vai perceber. E isso é um problema, porque ele vai te julgar pela forma como você apresentou aquele produto. E aí, né? Por isso que diagramação é tão importante, tá? E eu ia falar uma outra coisa antes e acabei não falando, eu vou falar agora. Seguinte, por que que é importante a gente entender o que deve ser feito e não como deve ser feito? Porque, como eu falei, existem muitos programas que fazem isso. Existem muitos softwares, existem muitas maneiras de fazer isso, né? Ah, eu faço minhas pranchas no Corel, eu faço as minhas pranchas no Illustrator, eu faço as minhas pranchas no InDesign, eu faço as minhas pranchas no Photoshop, eu faço as minhas pranchas no próprio AutoCAD, no Revit, no ArchiCAD. Ok, sem problemas. O problema começa quando a gente ouve, por exemplo, eu faço as minhas pranchas no Canva. Eu faço as minhas pranchas no PowerPoint. Eu faço as minhas pranchas no Word. Aí temos um problema, tá? Por quê, professor? Porque esses programas que eu citei, esses três últimos programas que eu citei, né, Canva, Word e PowerPoint, eles não são feitos para isso, não são feitos para trabalhar com gráficos, né, com vetores, como a gente costuma chamar. Eles não são feitos para ser softwares técnicos, onde os arquitetos utilizam para fazer essas diagramações em escala. E aí eu até adiciono nesse pacote o próprio Photoshop, tá? Photoshop também não é utilizado, não deveria ser utilizado para produzir pranchas, tá? O que que acontece? Ah, professor, eu vou ter que aprender mais um software? Sim. É simples assim. Sim, vai ter que aprender mais um software. Como eu vou aprender? Não sei. Qual eu vou aprender? Também não sei. Mas é necessário que você aprenda. Ah, eu posso seguir fazendo minhas pranchas tudo no CAD? Sim, com certeza. Eu tenho alunos de TCC que estão fazendo pranchas no CAD e fazendo pranchas belíssimas no CAD, pranchas dignas de concurso no AutoCAD, tá? Então, neste ponto, muito legal, show de bola. Se você consegue um bom resultado, ok, né? Agora, quando você fala para mim, putz, estou fazendo ali pranchas no PowerPoint, no Canva, a primeira coisa que se perde no PowerPoint, no Canva, é escala, é qualidade de desenho, qualidade gráfica. Imagina que você teve um trabalho gigantesco, que você demorou 4 semanas para desenvolver um desenho técnico, para quando você for plotar esse desenho técnico e colocar na prancha, ele se perde na qualidade. É triste, é complicado isso, tá? Então, por isso que eu recomendo, e aí vai a minha recomendação. Não estou obrigando ninguém a fazer. Ah, no mapa vou ter que usar. Não, nada disso. Eu estou recomendando que vocês aprendam alguns softwares, ou alguns, ou algum. O que você mais se sentir confortável. Eu vou colocar os nomes deles aqui, ó. Corel, Corel, Draw. É um software super fácil de aprender, super simples, intuitivo. Illustrator é da Adobe, ele tem uma qualidade muito legal para trabalhar com vetores. InDesign, também da Adobe. Ah, enfim, esses são os programas que eu geralmente utilizo ou que eu geralmente conheço para fazer pranchas. Ultimamente eu tenho usado bastante o Illustrator, tá? Eu gosto do resultado dele. Simples, tá? Beleza? Vamos voltar aqui. Tem algum gratuito? Tem. Uma vez eu já vi alguém falando que fazia no GIMP, só que o GIMP ele se aproxima de um Photoshop, tá? É, Não sei se ele trabalha muito com edição de imagem, então não sei se vale a pena, tá? Beleza? Ok, pessoal, então vamos lá. Ó, seguindo aqui.
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, diagramar não é simplesmente colocar as informações nas pranchas, como muitos pensam. Diagramar vai muito além disso. Como eu falei para vocês, não é simplesmente eu ir jogando coisas, tá? Ali, beleza? Posso continuar fazendo no PowerPoint? Pode continuar fazendo no PowerPoint. Neste projeto não há problema, tá? Como muitas coisas eu estou falando para vocês, nesse projeto não há problema. Mas, se vocês tiverem um tempo entre módulos ali, na virada do módulo 52 para o 53, vocês vão ter um tempinho maior, vale a pena dar uma estudada em outros, tá? Vale muito a pena, beleza? Inkscape é um gratuito, lembra o Corel. Olha só, esse eu não conhecia, tá? Ok? Muito bom, muito bom. Diagramar é o ato de organizar as peças gráficas produzidas de forma que elas contem a história de seu projeto, de maneira organizada, clara e objetiva. Pessoal, vamos lá. Ah, Rafa, calma lá, eu vou mostrar exemplos, tá? Vamos, se acalma, se acalma. Confia no professor, tá bom? Ah, pessoal, o projeto ele deve ser contado. O projeto tem uma história. E que história é essa? Como você vai entender um projeto? Porque não adianta eu chegar para o meu na obra, para o meu mestre de obras e falar, olha, o detalhe da soleira da escada que tem uma iluminação por baixo vai ser assim. A obra não está nem levantada, não está nem demarcada no chão. E você falar de detalhe no início da obra, ele vai falar: o que que eu quero com isso? Não adianta para mim isso agora. Eu preciso da planta baixa, eu preciso da implantação. Então, o projeto ele sempre começa do maior elemento para o menor. Então, as pranchas elas devem seguir a mesma ideia. Primeiro você mostra a implantação, o lote, as condicionantes, depois você vai para a planta baixa, né? Mostra o layout, mostra o detalhe técnico, aliás, mostra o layout. Depois você vai para os seus cortes e mostra mais detalhes da edificação. Depois você vai para as suas vistas, as fachadas, mostra como acontecem essas fachadas. E só então você chega nos detalhes técnicos, como é a construção de uma escada, como é uma construção de um projeto luminotécnico, um projeto hidráulico, elétrico, enfim. Você passou por todo o projeto para depois chegar nos detalhes. Isso é a história do projeto. Essa é a forma normal de se contar um projeto. E é essa a história do projeto que vocês devem mostrar. Tá? Não adianta começar o projeto, mostrar o projeto lá pelo final. Isso vai ser invertido, tá bom? Ah, vamos lá. Também quero exemplos e no Corel, por favor, professor. Eu não vou mostrar, novamente, eu não vou mostrar como fazer, não vou mostrar programas, eu vou mostrar o resultado. Como vocês chegam nesse resultado, aí vocês escolhem. Pode ser pelo Corel, pode ser pelo Photoshop, pode ser pelo Illustrator, pode ser pelo InDesign, pode ser por esse Inkscape, pode ser por qualquer lugar. O importante é chegar no resultado. Vou mostrar os resultados para vocês. E a pergunta de milhões: como é que eu faço isso? Estudando a teoria, testando na prática, errando, aprendendo, refazendo, mas para auxiliar, algumas teorias podem ser úteis, pessoal. A gente não vai simplesmente ir testando o que fica melhor. Nós temos algumas teorias para que isso seja interessante. E para tudo nós temos teorias. No design gráfico não é diferente, tá? Nós temos teoria. E a primeira teoria que eu mostro para vocês é o conceito de grid. O que é um grid? Um grid, basicamente, é uma grade imaginária que auxilia no ordenamento dos elementos da sua prancha. Vamos entender isso aqui. O grid é uma grade, é uma grelha imaginária de linhas auxiliares que vão auxiliar você no ordenamento desses elementos, na disposição desses elementos dentro da sua prancha, para que eu não tenha, por exemplo, a minha folha aqui, e de repente eu tenho uma imagem, eu tenho um outro desenho, e está tudo desalinhado, e o texto não está justificado, e fica aquela bagunça visual. A gente não sabe onde olha primeiro. O grid vai ajudar justamente nisso, para você ordenar tudo. Quem tem toque, o grid é maravilhoso, porque vai ficar tudo alinhadinho, tá? Olha só, supondo que isso seja uma prancha. Ok? Isso aqui é uma prancha com margens bonitinhas. Vamos supor, sei lá, que seja uma A2 com margens de 7 milímetros. Não sei, tá?
É só a imaginação. Eu posso fazer um grid desta forma aqui, ó. Essas linhas tracejadas são minhas auxiliares. Eu posso colocar, por exemplo, aqui o meu memorial. Eu posso colocar aqui embaixo alguns cortes. Eu posso colocar uma imagem do projeto. Eu posso colocar uma planta do projeto ou um mapa de localização. Não sei. Esse grid ele pode ser assim. O meu grid ele pode ser simplesmente assim. Eu tenho três partes. Eu tenho uma parte que eu posso colocar um texto, eu tenho uma parte que eu posso colocar imagens e de repente uma parte que eu coloco uma planta. Eu posso ter um grid desta forma. Mesma coisa, imagens, texto, um corte, outro corte. Eu posso fazer o que eu quiser com o grid. Eu posso inclusive ter um grid assim, colocar uma baita imagem da minha prancha, aliás, do meu projeto, tá? Uma imagem enorme, pegando mais de, sei lá, 70% da minha prancha, e do lado eu coloco um texto explicando este projeto. É um bom ponto de venda no meu projeto aí, né? Veja, aqui, este conceito eu tirei lá do Xing, tá? Ah, des- é, Meu Deus, como que é o nome desse livro dele? É, Representação Gráfica em Arquitetura, tá? Do Xing. Ele fala exatamente assim. Ele fala que o grid ele pode ser quadrado ou retangular. Pode ser uma grade quadrada ou retangular. Você pode inserir, além de imagens, diagramas e desenhos, você pode inserir textos nessas grades. Você pode alinhar isso aqui, olha só, uma boa prancha de correlatos. Imagem do correlato, explicação do correlato. Imagem do correlato, explicação do correlato. Imagem, explicação. Né? Eu posso ter, olha só, uma grande imagem, um desenho que pega boa parte, e depois uma explicação em outra imagem aqui embaixo, não tem problema. E eu posso ter aqui essa, essa, essa organicidade dos meus desenhos, onde, por exemplo, eu coloco os meus desenhos se inserindo entre um e outro, eu coloco eles se ordenando uns com os outros, que fique ordenado, mas que não fique bagunçado, tá? A minha grade ela pode ser esta, ela pode ser o que eu quiser. Essa que é a graça de testar as versões das nossas pranchas, né? Porque a gente pode testar, a gente pode brincar com as grades, a gente pode modificar da forma como a gente quiser. Você decide qual o melhor grid para o seu projeto, e isso vai te auxiliar no processo de montagem de todas as outras pranchas. É possível criar um único grid que você vai utilizar para todo o conjunto de pranchas, todo ele. Tá? Ou você criar um grid para cada uma das suas pranchas. Eu tenho um conjunto de 10 pranchas. Eu posso fazer uma montagem única para todas elas e replicar? Posso. Eu posso replicar, eu posso fazer duas montagens e eu faço 5 e 5? Posso. Eu posso fazer uma para cada prancha? Posso. Sem problema algum. É você que define o melhor grid. A gente vem para o outro tema, para outra teoria, organização temática. Todas as pranchas devem ter um tema. Este tema é o que você quer dizer com essa prancha. Veja, a primeira prancha geralmente é a prancha de abertura do meu projeto, onde eu coloco as informações contextuais do meu projeto, por exemplo, local do lote, condicionantes, não precisam de todas, né? Mas sim das mais importantes, eu coloco as condicionantes. Eu coloco talvez uma imagem do meu projeto, uma boa imagem que apresente o meu projeto como um todo, tá? Qual que é o tema dessa primeira prancha? A primeira prancha, ela tem um tema de apresentar o meu projeto. É a primeira visão do meu leitor com o meu projeto. Então, eu preciso mostrar todos os pontos fortes dele. Eu preciso fazer uma imagem que ilustre o meu projeto de uma maneira espetacular, tá? Então, o que pode ser esse tema? É uma apresentação do lote, uma apresentação técnica dos cortes, são fachadas? O que são esses temas? Eu tenho uma prancha, vou ter uma prancha que vai só falar da planta baixa, do layout, né? Eu vou ter uma prancha que vai só falar dos cortes. Então, esses são os temas. As pranchas devem ser divididas por temas, ok? Aposte sempre na ordem lógica das coisas, como eu falei para vocês, sempre do macro para o micro.
A primeira prancha sempre vai tratar do lote, do local de implantação, das condicionantes. Depois vocês podem vir com os correlatos, os memoriais. Depois vocês podem vir com a implantação, depois com as plantas, depois com os cortes. Somente então fachadas e só lá no final os detalhes, tá? E se tiver, projetos complementares. Beleza? Então sempre do macro para o micro. Além das pranchas, analise o que precisa de destaque. As peças gráficas também precisam de sua tematização, definindo o que é mais relevante e o que é secundário. Às vezes, eu tenho uma prancha, uma imagem que vai ser muito mais importante que uma planta. Ou eu posso ter o contrário, eu posso ter uma planta como principal e as imagens como secundário. Vamos ver aqui, ó. Aí estão os exemplos, pessoal. Exemplos de pranchas. Olha só. Isso aqui é uma prancha de concurso, tá? Uma prancha, não sei onde foi feito, isso dá para fazer com Illustrator, dá para fazer com Corel, enfim, um monte de programas, todos os programas que eu fiz, dá para fazer isso aqui, tá? E veja, qual que é o tema desta prancha? Esta prancha vai apresentar este bicicletário, que é um mobiliário urbano. Esta é a primeira coisa que a gente vê na prancha. Esta imagem é a primeira coisa que a gente vê na prancha, certo? Depois a gente vai aqui, a gente tem um olhar mais ou menos assim, ó. A gente começa no elemento principal, que é o elemento que mais tem destaque. Depois a gente vai para o título. Do título a gente vai para os desenhos e depois para os detalhamentos. Sempre o elemento que tem mais cores, que ele é mais chamativo, ele vai ser o elemento principal. Os elementos que têm menos cores, que têm menos, que são menos chamativos, são os elementos secundários. E uma outra coisa muito importante. Veja, do que a gente está tratando aqui, gente? Nós estamos tratando de o que eles chamam de plataforma urbana, um bicicletário, um mobiliário urbano para a guarda de bicicletas. Isso não funciona sem pessoas. É interessante que as pessoas se movimentem por ali, que seja utilizável pelas pessoas. Qual é o elemento que mais está chamando a atenção nessa prancha? São as pessoas, em vermelho. Por quê? Porque o vermelho, e aí não, eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso é segundo Eva Heller, analista da psicologia das cores, estudiosa da psicologia das cores. Ela tem um livro chamado Psicodinâmica das Cores. É Psicodinâmica das Cores no Marketing, alguma coisa assim. E ela diz o seguinte: a cor vermelha é a que mais chama a atenção. É a primeira cor que a gente vê em tudo, é a cor vermelha, tá? Então, neste ponto, a cor vermelha foi colocada nas pessoas. Por quê? Porque é importante entender como essa plataforma ela é utilizada pelas pessoas. Olha que interessante, tá? Beleza? Então, assim, isto é uma prancha muito bem feita, muito bem estudada. Olha só, outra prancha, também prancha de concurso. Aqui uma prancha maior, tá, gente? A gente vê pelo tamanho das letras. Nós temos aqui os elementos principais como nossas duas imagens. Por quê? Porque são os elementos de mais peso, são os elementos mais coloridos. Lembra que eu falei? São os elementos mais coloridos, são os elementos que mais chamam a atenção. Então, estas duas imagens são os nossos elementos principais. Só então, depois de ver essas duas imagens, que nós vamos entender o que é o projeto pelo memorial e nós vamos entender aqui as partes desse projeto, as minúcias desse projeto com os detalhes técnicos, tá? Beleza? Vamos lá. Ó, mais uma prancha, aqui uma prancha de parque, uma prancha mais humanizada. Nós temos aqui uma certa briga pelos elementos principais. Ou é o nosso corte, ou é a nossa implantação do projeto. Mas geralmente o que mais chama a atenção nossa é este elemento aqui, ó. Tá? É este elemento da implantação. E veja que está tudo na mesma paleta de cores, está tudo conversando. Então, primeiro a gente vê o que é mais colorido, as imagens, os cortes, as árvores, a gente vê que trata-se de um parque. E só então a gente vai entender memorial, entender construções, entender algumas relações desse parque com o entorno, ou algumas camadas desse projeto, tá? Então, assim,
Isso é a teoria aplicada às pranchas. Defina qual o elemento principal de cada uma de suas pranchas. Assim que tiver definido, este elemento é o que precisa ser destacado. Pessoal, isso vale muito a pena para vocês neste projeto. Por exemplo, o que que eu vou colocar na primeira prancha? Então, coloca lá, prancha um, eu vou colocar isso, 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 isso. Prancha 2, vou colocar isso, 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 isso. Prancha 3, ou coloca por tema. Prancha um, apresentação. Prancha 2, planta baixa. Implantação. Prancha 3, planta baixa. Prancha 4, cortes. E aí você vai definindo o que você precisa nesses elementos, tá? Nessas pranchas. Isabel falando, teoria está top, vamos ver passo a passo na prática. Seguinte, com certeza, na teoria isso tudo é lindo, só que não passa para a prática se vocês não praticarem, tá? Por isso que é necessário entender e estudar e fazer, colocar na prática isso aqui. Se vocês ficarem na teoria, isso daqui não vai dar certo mesmo, tá? Então precisa fazer. E não tem problema errar. Agora é o momento de vocês errarem. O momento não é quando vocês chegarem lá no TCC, que aí vocês vão ter que fazer por si, né? O momento é agora. Aprenda, estude, pega referências, tá? Vamos lá. E aí a gente entra numa outra situação, tipografia, tá? Não é topografia, não precisam correr. Tipografia. O que é tipografia? É o estudo dos tipos, é o estudo das letras, é o estudo das fontes. Para a tipografia existem duas variáveis. Veja, para projetos técnicos e projetos artísticos ou de concurso. Para projetos técnicos, a ideia é não misturar os tipos de letras. Se eu estou fazendo um projeto técnico com uma letra, tipo Arial, eu vou seguir essa mesma letra, essa mesma fonte para todo o meu projeto. Prefira sempre letras sem serifa. O que é a serifa, pessoal? Compara a fonte Arial com a fonte Times. Tá? A fonte Arial ela é simples. A fonte Times, deixa eu ver se eu tenho isso daqui. Depois eu explico a serifa. Eu vou explicar melhor depois, tá? Usar a letra fina do AutoCAD é ruim. Professor, mas acho ela tão. Mas é ruim, porque na impressão pode dar muito ruim. Tá? Então, cuidado com essa letra fininha do CAD, aquela letra técnica do CAD. É muito chato, tá? Ah, Camila, você estragou minha surpresa. Né? Menos Comic Sans, pelo amor de Deus. Concordo com você, mas isso era surpresa. Já falo sobre isso também. Tá? Vamos lá. E para projetos artísticos, é necessário analisar a proposta e buscar uma tipografia adequada. Para textos, letra simples. Letra simples. Para títulos, você pode ousar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você está fazendo um projeto institucional para Eu sempre uso a Corregedoria Geral como que é que chama? Procuradoria Geral da União, né? Ou Procuradoria Geral da República. O projeto dele é lindo, é um prédio maravilhoso. Se eu estivesse fazendo aquele projeto, eu não ia utilizar uma letra que seja uma letra manuscrita para fazer aquele projeto, uma fonte manuscrita para apresentar aquele projeto. Por quê? Porque não combina. É um projeto institucional sério, tem um peso. Eu não posso simplesmente fazer uma coisa divertida, né? Pelo contrário, se eu for apresentar um projeto para, por exemplo, clientes que têm crianças, eu posso fazer uma coisa mais divertidinha, eu posso utilizar uma letra mais bonitinha, eu posso utilizar uma coisa um pouco mais descontraída, né? Vamos ver isso na prática. Olha só. Isso aqui é o quê? É um projeto técnico, tá? É um projeto que é um projeto para ir para obra. Para obra, eu não preciso ficar inventando moda. Para obra, eu preciso só mandar o projeto e é o que basta. Um desenho mais simples possível, com todas as informações técnicas. Então, o que eu devo escolher? Uma tipografia simples, como essa daqui, que é a Arial. Simples, sem frescura, tá? Posso colocar Times New Roman? Não, não faça isso. Letras com serifa, tipo a Times. O que são serifas, gente? Serifas são esses puxadinhos que a gente tem na letra. Tem toda uma história por trás dela, mas eu acho que não vale a pena agora. São esses puxadinhos que tem na letra. São essas coisinhas, essas pontinhas, esse rebuscamento que tem na letra. Isso são serifas. Compara esse T do Times com o T do Arial.
É diferente. Arial é muito mais simples. E essa é a tal da letra fina do CAD. Essa letra aqui, para dar problema na impressão, é dois palitos. Gente, olha, não usa, não usa, tá? Aqui nós já temos um projeto artístico, um projeto de concurso, né? Então eu posso, da mesma forma que eu posso colocar aqui uma letra mais rebuscada, isso daqui não é uma Arial, tá? Isso daqui é Century Gothic, que eu adoro essa fonte aqui, ela é muito bonita, tá? Ela cabe em muito projeto, é muito legal, é muito versátil. Eu posso também utilizar Arial, ok? Eu não vou utilizar em projetos artísticos. Prometam para mim que vocês nunca vão utilizar Times. Times em projeto artístico não funciona. Times, ela é para escrever textos, é para fazer artigo, é para fazer trabalho. Simples, trabalho digitado, tá? Não é para projeto. Times não entra em nenhum projeto, beleza? E nem a Comic Sans. Comic Sans é horrível. A Comic Sans ficou lá para trás quando a gente fazia projeto no fundamental. Ah, projeto não, quando a gente fazia trabalho no fundamental. Tá? Não utilizem Comic Sans. É essa letra aqui, é horrível, horrível. Tá? Não faça. Beleza? Vamos lá. Verdade, professor. Eu mesmo estava com medo de fazer o correlato. Iniciei e terminei um. Falta outro. Agora me deu bastante. Sim, vocês têm que começar, gente. Não, não pode ter medo de errar. Vocês vão errar. Vocês estão aprendendo. Vocês estão no início da faculdade. Vocês estão aprendendo. E claro que vai errar. Tá? E é por isso que nós temos as nossas práticas. É por isso que vocês têm o momento de tirar dúvidas. E vocês precisam aprender. Prancha não adianta ficar só na teoria. Tem que ser feito. Tá? Vamos lá. E aí eu tenho a finalização dessas pranchas. E a finalização é o seguinte: verificação das peças gráficas, ver se está tudo certinho, se está tudo bonitinho, se está tudo em escala, principalmente. Se você colocou a escala lá, se você está, sabe, se está tudo dentro dos parâmetros do desenho técnico, se não está faltando detalhes, se não está faltando elementos, tá? Inserção de renders quando necessário. Professor, eu preciso aprender a renderizar? Nossa, quanta coisa que eu preciso aprender. Sim, preciso aprender muita coisa. Mas o render não salva nenhum projeto, tá? Render não é um must de tudo, não, gente. Ah, o meu computador não aguenta fazer render. Tudo bem, existem outras formas de representar o projeto que não precisa de render, não precisa renderizar. Tá? Para quem não sabe o que é render em arquitetura, vale a pesquisa também. Digita lá no YouTube, renderização em arquitetura. Vocês vão achar muita coisa, muito conteúdo. Inclusive, eu aprendi a renderizar com vídeos no YouTube. Eu nunca fiz um curso de renderização, tá? Então, assim, dá para aprender, tá? Dá para aprender muito. Se não quero aprender, não é minha praia. Tudo bem, não há necessidade, tá? Por mais que muitos alunos de arquitetura fiquem impressionados com render, não é obrigatório, não há necessidade, nem lá no TCC. Beleza? Combinado? Ah, vamos lá. O problema é errar e não ganhar nota nos trabalhos. Mas aí que tá. A gente erra antes de entregar o trabalho. A gente participa das práticas, erra e refaz ali mesmo, antes de entregar, né? Tá? Veja o alinhamento dos itens, tá? Veja o alinhamento dos itens, veja se está tudo muito melhor, se está tudo muito alinhado, se está tudo certinho nas suas posições corretas, tá? Preencha a identificação. O que é identificação? A identificação é o carimbo das pranchas, é a legenda das pranchas. Precisa estar em todas? Sim, obrigatoriamente em todas as pranchas precisa ter identificação tua, tá? É necessário. Ó, a Grace fala que faz um curso de renderização, tá? Gente, quanto mais cursos vocês fizerem, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais vocês vão ter chance no mercado de trabalho, tá? Ouçam o que eu estou falando, beleza? Mais vocês destacam. E uma dica final, novamente, cuidado com o vermelho. É a cor que mais chama a atenção. Por isso, tenha cuidado em onde usar e na quantidade que você usa. Ah, não é porque eu não gosto de vermelho. Não, não, não. Isso é psicológico. O vermelho é a cor mais vibrante que nós temos.
tá? Seguida pelo laranja. O vermelho, ele chama muita atenção. O vermelho é a cor que mais traz informações para o nosso olho, tá? Então, o vermelho é a primeira coisa que a gente vai fazer. Quando vocês estiverem fazendo um projeto, cuidado com os objetos vermelhos que vocês coloquem, tá? Que vocês colocam. Porque às vezes o seu cliente não gosta do projeto inteiro por conta de um vaso vermelho que você colocou no projeto, né? Beleza? Então, nas pranchas não é diferente. Toma muito cuidado com o vermelho. Utilizem com cautela, ok? Beleza? Não, não precisa, não é para não utilizar. Claro que pode utilizar. Só que usa aquele exemplo do bicicletário que eu mostrei para vocês. O vermelho é muito legal para você dar destaque em algumas coisas. Isso, o Gilson falou ali, é bom para as cotas, é excelente para a cota, porque é fácil de você entender, é fácil de você ver as cotas ali, de você levar para uma obra e bater o olho e ver as cotas. Não confunde. Então, é exatamente isso, tá? Beleza? E aqui eu deixo alguns exemplos, e bons exemplos para vocês, gente, de pranchas, né? Pranchas de concurso, para vocês se inspirarem. Ah, eu sempre tenho que fazer pranchas de concurso? Não, não há necessidade, mas se você pode fazer, por que não fazer? Né? Indica algum programa para render? Sim, tem alguns. Eu vou deixar aqui. Ó, o que eu uso hoje e o que eu venho usando há muitos anos, eu não consigo me desvincular dele, é o V-Ray. Tá? O V-Ray é um dos que eu mais gosto. Ele dá trabalho, ele não é simples, ele demora um pouco mais, mas ele dá um resultado muito realista. Tá? Tem o Enscape, que ele é rápido, ele é leve, ele é fácil e ele renderiza em em tempo real, então, ok. A qualidade é ok também. Tem o Lumion, gosto bastante, tá? Tem o 3ds Max, né, que a Grace colocou ali. 3ds Max, ele é um pouco mais profissional. Então, por exemplo, o 3ds Max ele é utilizado tanto na modelagem quanto na renderização, só que dentro do 3ds Max a gente pode inserir outros renderizadores, tá? Tem o Corona, o professor nem fala de Corona, sim, mas tem o Corona. E aí você vai para renderizadores de jogos, por exemplo, Unreal Engine, tá? Unreal. Quem é gamer aí, quem gosta de jogos, vai conhecer Unreal. É um motor de renderização muito mais avançado do que esses que a gente utiliza na arquitetura, tá? Enfim, muitos outros renderizadores, beleza? Mas o mais conhecido, sem dúvidas, é o V-Ray, beleza? E aqui, gente, eu deixo alguns exemplos para vocês. Então, olha só, uma prancha bem organizada. Eu tenho aqui todo o meu. Uma coisa importante. O que que a gente com o que que a gente trabalha nas pranchas? Qual que é o elemento principal de todas as pranchas? É o desenho. A gente trabalha com desenho. Nós, arquitetos, entendemos mais desenho do que texto. O que eu quero dizer? Textos ocupam, no máximo, 20% de cada uma das suas pranchas. Tá? Não me coloca textos enormes, pegando metade, 70% de prancha. Pranchas não são relatórios, pranchas não são documentos escritos. Tá? O que quer dizer é que o que é importante são os desenhos. Os textos, eles são elementos secundários, eles são elementos auxiliares ao desenho. O que é importante é o desenho, beleza? No máximo, 20% de texto em cada prancha, beleza? Combinado? Tá? Essa prancha eu sou apaixonado. Olha o tamanho da imagem. Isso aqui é uma prancha, possivelmente A2. Olha o tamanho da imagem que é colocada. Nossa, professor, mas é uma imagem muito grande. Sim, e essa imagem ela está mostrando todo o meu projeto. Ela está mostrando tudo que eu estou projetando. É a primeira prancha, olha só, aqui está o número 1. É a primeira prancha, é a prancha de início. É a prancha que a gente toma conhecimento do projeto. Então é necessário que eu tenha uma imagem grande do projeto. É legal isso, tá? Isso de 20% para o mapa também? Sim, sim, para todas as pranchas que vocês vão fazer. Tá? É por isso que eu estou falando. Condicionantes não se faz texto, por isso que eu coloquei lá. Não é um relatório. Não é um relatório. Condicionantes você faz com pouco texto, você faz com gráficos, com imagenzinhas, com esqueminhas pequenininhos. Tá? Beleza? Então toma cuidado.
Ah, quer dizer que se eu tiver 50% de texto num projeto, eu vou zerar meu mapa? Não, não é isso. Mas evita. É uma recomendação. Tudo que eu estou falando aqui é recomendação, tá, gente? Vamos lá, outra prancha, só para a gente finalizar. Essa aqui eu gosto demais, tá? Isso daqui foi um TCC que eu participei, que eu orientei. É uma prancha super simples, feita de uma forma super simples, tá? Aqui eu tenho toda a localização do projeto, onde que está localizado, em que estado que está, enfim. Eu tenho aqui um projeto explodido mostrando todos os elementos, eu tenho a evolução da forma desse projeto, eu tenho uma imagem que mostra o projeto todo, tá? Aqui também é um projeto de concurso. Aqui está meio ruim nessa imagem, mas os desenhos são em branco, com um contraste com um fundo mais escuro. Muito cuidado com isso. Se vocês forem colocar fundos de céu nas suas pranchas, muito cuidado. Coloque um fundo mais escuro, um céu mais escuro, tá? Ah, esta prancha eu sou apaixonado também, porque a prancha inteira, absolutamente ela inteira, é uma imagem, e nos espaços que sobram eu vou colocando elementos gráficos do projeto. Então, a evolução da forma do projeto, uma setorização, as plantas baixas aqui dos apartamentos, tá? Isso é muito, muito, muito legal. Professor, você mencionou 20% de texto para cada prancha. E como fica a questão do correlato? Que exemplo? É 50%? Pode ser? Pode ser. Os correlatos são exceção, tá, gente? Vocês precisam explicar o correlato. Então, sim, são exceção, pode acontecer sim, de ter mais de 20%. Mas quando a gente está tratando de projeto, efetivamente projeto, veja, aqui tem pouquíssimo texto. Pouquíssimo texto. A gente consegue entender o projeto só com diagramas, tá? Esta prancha aqui também é muito legal, tá? Então você tem ali uma imagem lá em cima, em vez de estar aqui embaixo, uma imagem lá em cima, memorial, toda a implantação deste projeto, tá? Muito, muito, muito legal. Aqui outro projeto também interessante. Depois olhem essas pranchas com mais calma, vocês vão ter o PDF aqui da aula, tá? E finalizando com o nosso meme da semana, né? Como eu achei que seria a minha vida de arquiteto e como realmente está sendo, né? Está sendo assim na disciplina de residencial, gente. Ai, ai, ai. Eu ouço tanta reclamação nas práticas, Renan. Meu Deus, professor, estou surtando, professor, não sei o que fazer. Professor, eu escuto não, eu leio mensagens dizendo que o nível de dificuldade está muito alto. O que você acha disso? Eu acho que tá baixo ainda o nível de dificuldade. Não, gente, falando sério, isso daí é só o começo, tá? Vocês vão pegar projetos muito mais complexos do que esse e vocês vão dar conta. Vocês vão ver que o processo de projeto ele é o mesmo para tudo. Então, tendo esse processo, passando pelo caminho das pedras agora, lá para frente vocês vão ver que isso daí foi, nossa, tão simples, tão rápido, faria em 2 semanas, né? Tá bom? É isso então. Fechou, É isso. gente. Então, professor, muito obrigado. Vamos finalizar a aula então de hoje. Semana que vem a gente volta. Quer dizer, os alunos ainda vão te encontrar na segunda-feira, né? E Isso aí. retornamos na quarta-feira para a aula ao vivo, então. Até Isso aí. mais. Obrigado, Renan. Valeu, Tchau, gente. Até tchau. mais. Tchau, tchau.